Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença aí. Vamos dar, então, continuidade à disciplina, hoje ao vivo, né? Essa aula tá sendo gravada pelo Zoom, tá? Então, depois a filmagem eu vou postar no, no YouTube, tá? A renderização aí do vídeo geralmente demora um pouco, então não vai ser assim, termina, já vai estar no YouTube, tá? Eu tenho uma parte minha aqui para fazer, certo? Eu coloquei lá no Moodle material aqui que vocês podem ver, ó, exemplos de relações de ordem, que é esse aqui, e reticulados exemplos, esse aqui, que é o que eu vou utilizar hoje, tá? Então, se vocês tiverem dificuldade na visualização por câmera aí, então me falem, porque deve funcionar melhor vocês acessando o PDF aí, que a resolução deve estar bem boa, ok? Eu estou capturando aqui a tela do próprio PowerPoint, tá? Que fica mais fácil de eu acompanhar aqui, tá? E eu acho que deve funcionar bem. Qualquer coisa, vocês entrem no chat ali da disciplina e me sinalizem alguma coisa, tá? Eu vou estar com o chat aberto aqui no cantinho para poder eventualmente conversar com vocês, tá? Então, vamos lá. Então é o seguinte, ó, o que a gente viu até na aula passada, né? Nós vimos, eu fiz dois vídeos, né? A gente não teve aula presencial, né? Foi aquele problema lá da suspensão das aulas. Então eu fiz dois vídeos, um sobre relações e funções e o outro sobre conjuntos parcialmente ordenados, tá? Existe um pequeno probleminha lá num dos slides aí, uma colega sinalizou ali, tá? Que o domínio está incorreto, tá? Da relação lá, num exemplo lá, tá? Eu vou corrigir isso aí. Eu peguei como esse material pronto do Meneguzzi e não me passei ali, não me dei conta antes da aula, tá? Então eu vou corrigir depois esse material aí, tá? Então é o seguinte, ó, nós vimos basicamente uma revisão da teoria dos conjuntos, certo? Falamos de relações e funções e vimos sobre conjuntos parcialmente ordenados. A lógica que está por trás disso, tá, é a de se ter uma boa compreensão do que são conjuntos parcialmente ordenados e depois de reticulados, porque isso vai ser útil para se definir uma álgebra booleana, considerando a partir da teoria dos conjuntos. Essa é a linha de raciocínio, tá? Então, eu preparei aqui dois materiais para a gente conduzir a aula de hoje, tá? Como você sabe, né, o Zoom não tem, não dura mais do que 40 minutos. Então, eu já tenho na minha agenda ali no Moodle uma segunda aula, tá? Vai ter uma segunda live aqui embaixo, que eu vou liberar assim que terminar a primeira, para a gente dar continuidade à aula, tá? Então, não se preocupem quanto a isso. Então, voltando aqui, tá? O que eu fiz aqui, tá? Eu fiz um material onde eu vou me concentrar mais nos diagramas de Hasse, porque o meu interesse não é tanto provar as questões de conjuntos parcialmente ordenados e blá, 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 e sim é o entendimento deles para isso ser útil na parte de álgebra booleana. Tá? Então, vamos lá. Então, rapidamente, né? Um conjunto P equipado com uma relação de ordem qualquer, ali eu coloquei menor ou igual, é um conjunto parcialmente ordenado, também chamado de poset, vocês vão encontrar na literatura, e a simbologia que a gente usa, muitas vezes, é essa aqui, né? Ou seja, de, de se ter de se ter aqui uma representação na forma de um par, onde o primeiro representa o conjunto, o segundo representa a relação de ordem. Quando se fala em relação de ordem, então essa relação tem essas três propriedades: reflexiva, antissimétrica e transitiva, certo? E certo, então aqui vocês podem revisar lá, tá? Uma reflexiva, quer dizer, quando tem uma relação de ordem de um x qualquer do conjunto, x é menor ou igual a x, tá? E a antissimétrica, se eu tenho x e y, tá? Então vamos supor aqui que eu tenha, ops, tem que mudar o escrevente aqui, só um pouquinho. Se eu tiver, por exemplo, aqui
o x menor ou igual a y, certo? Então, o que eu tenho aqui é que eu não posso inverter isso aí. Tá? Então, diferente, por exemplo, de outras operações como a soma e a multiplicação, que são comutativas, tá? Então, se x é y igual a y dx, certo? Neste caso, isso não acontece. Isso é o que, tá? E a transitiva significa que se x menor que y e y menor que z, então x menor que z. É esse o significado. Tá? Então, voltando aqui, a gente tem que um conjunto parcialmente ordenado, tem um conjunto e tem a relação de ordem, e se o conjunto, esse poset, conjunto parcialmente ordenado, é finito, tá? Ele pode ser representado por um diagrama de Hasse. Na verdade, ele pode ser representado também um conjunto infinito. Um conjunto parcialmente ordenado e infinito, por exemplo, é o conjunto dos números naturais. A gente não sabe o último, mas sabe que a relação de ordem vale, certo? Mas o que eu estou interessado aqui, até para não complicar, é falar nos conjuntos finitos, tá? E aí o diagrama de Hasse, ele representa conjuntos com os objetos com pequenos círculos, e quando eu tenho relação de ordem direta, ou seja, imediata entre dois elementos, não transitiva, então eles são representados com uma linha de conexão. E nenhuma linha se sobrepõe a um círculo e as linhas não podem ser horizontais, porque a intenção é que o diagrama de Hasse tem uma relação de ordem de baixo para cima no eixo Y, significando a ordem dos objetos. Tá? Então, por exemplo, nesse conjunto aqui, ó, que vocês têm esse cubinho aqui, então vocês têm aqui o conjunto desses elementos aqui, do conjunto A, certo? E a relação de ordem é essa aqui, ó, que significa que x, essa barra vertical y, significa x é divisor de y. Então, aqui eu peguei um conjunto um pouquinho diferente, tá? Isso vale, ó. Então, eu tenho 1 aqui, que é o divisor de todo mundo. Eu tenho 2, 3 e 7. E aí vocês têm, ó, 6 é 2 vezes 3, 14 é 2 vezes 7, 21 é 3 vezes 7, tá? E 42 é 6 vezes 7, 42, 14 vezes 3 é 42, 21 vezes 2 é 42, tá? Então, esse diagrama aqui, que é um diagrama de Hasse, ele representa, então, essa relação de ordem, porque a gente trabalha na vertical. Certo? Na vertical. É o eixo Y aqui que nos interessa. Então, quanto mais para cima, maior. Vocês encontram outras representações do diagrama de Hasse na literatura, mas essa é a mais bem aceita porque essa aqui é a mais simples, tá? Não usa setas direcionadas assim por diante, tá? Bom, o que eu estou interessado aqui agora é fazer o seguinte. Deixa eu manter fixado aqui o cara aqui de cima, tá? Para eu poder me facilitar aqui a exposição. Deixa eu só crescer o slide aqui para vocês. Então, a gente tem o seguinte, ó. Quando a gente está interessado em conjuntos parcialmente ordenados, é interessante, vocês veem isso lá no material que a gente trabalhou no vídeo anterior, que eu posso falar em cotas inferiores e cotas superiores. Eu posso falar em mínimo e máximo e posso falar em ínfimo e supremo. Isso vai ser útil logo a seguir, tá? Então, vamos só analisar nesse conjunto aqui. Então, o conjunto de objetos, se eu considero como um subconjunto de A, o M aqui, só composto de 2 e 3 aqui, então vamos colocar aqui, ó, 2 e 3, tá? E vamos fazer o seguinte, deixa eu só aqui apagar esse cara aqui, tá? Então, assim, ó, para o 2 e para o 3, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, o conjunto de objetos que constitui a cota inferior, olha a definição de cota inferior, são aqueles objetos que são simultaneamente menores ou iguais aos objetos do subconjunto aqui, ó, desse subconjunto, tá? Então, o 1 é simultaneamente menor ou igual a 2 e 3, tá? E se vocês olharem a cota superior de M em A, vocês têm que o 6 e o 42 são imediatamente superiores a 2 e 3, ó, 6 e 42.
Por quê? Porque vocês têm aqui, ó, aqui vocês têm, ó, vocês têm aqui, deixa eu dar, só usei entrou a mensagem aqui da próxima live aqui. Eu vou resolver isso, tá, pessoal? Então, assim, ó, esse traço aqui diz que eu tenho uma relação de ordem direta de 2 para 6. 2 é divisor de 6. E aqui eu tenho que 3 é divisor de 6 também. E o que se tem é que o 42, como tem relação de ordem do 6 para o 42, o 6 é divisor de 42, tá? Também são, 2 e 3 também são divisores de 42, certo? Essa que é a ideia. Então, por isso que aqui tem 6 e 42, e aqui só tem o 1, porque são elementos do conjunto A, considerando o conjunto M, esse aqui, 2 e 3, então eu tenho que conjunto de cotas inferiores é formado pelo 1 só, conjunto de cotas superiores é formado pelo 6 e pelo 42. Tá? O mínimo de M em A não existe, assim como o máximo não existe, porque a definição de mínimo é um objeto que seja menor do que todos os outros, mas que tenha que pertencer a M. Essa que é a definição. Tá? Então, aqui, como 2 e 3 eles não têm relação de ordem, não são comparáveis com essa relação de ordem, então eu não tenho quem faça parte de M que seja simultaneamente menor ou igual a todos os outros. Tá? Mas eu tenho ínfimo e eu tenho supremo. O que é o ínfimo? Da cota inferior é o maior da cota inferior, que é 1, e da cota superior é o menor da cota superior, que é o 6. Certo? Então, essa é a explicação aqui desses achados aqui. Tá? Vamos pegar um outro exemplo. 3 e 6. Ó, agora eu peguei dois objetos para M que eles têm relação de ordem entre si aqui. Ó, tá? Vocês vão ver que o comportamento é um pouquinho diferente. Então, quando eu vejo o conjunto de cotas inferiores, ou seja, o conjunto de elementos são menores ou iguais, de A, que são menores ou iguais aos elementos de M, eu tenho 1, mas eu tenho 3 também, e o 3 pertence ao A e pertence ao M. E no conjunto de cota superior eu tenho o 6 e o 42 aqui. Então, vocês notem que, neste caso aqui, o conjunto de cota inferior e o conjunto de cotas superiores contém elementos do próprio M. Isso faz com que o mínimo aqui, então, seja o 3 e o máximo seja o 6. Certo? Porque como o 3 e 6, no M aqui, ó, 3 e 6, eles têm relação de ordem, então, no caso, o mínimo vai ser 3, que é o menor entre os dois, e o máximo vai ser 6, o maior entre os dois. Nota que o M não precisaria ser um par, poderia ser uma trinca, uma quadra, assim por diante. E neste caso, então, ó, o ínfimo vai ser 3, que é o maior da cota inferior, do conjunto da cota inferior, e o supremo vai ser 6, que é o menor da cota superior. Tá? Então, assim, ó, é só para fixar bem esse conceito, porque quando a gente falar em reticulado, a gente vai voltar a falar principalmente ínfimo e supremo. E é importante que isso fique bem claro. Tá? Vamos pegar o 2 e o 7. De novo, conjuntos que eles entre si não têm relação de ordem. E, de novo, vocês encontram que o 1 é o conjunto da cota inferior e vai ser o ínfimo aqui, porque é o único. E no caso do conjunto da cota superior, que é o 14 e o 42, o supremo vai ser o 14. Não existe o mínimo e o máximo, porque, como esses elementos não são comparáveis por essa relação de ordem, tá? Então, não pertence a M um conjunto que seja menor que todos os elementos do próprio M. Certo? Qualquer dúvida aí, falem, coloquem no chat aí ou façam áudio, tá legal? Isso aqui tudo está sendo gravado, como eu falei para vocês. Conjunto 6 e 7. Mesma coisa, ó. Por que eu coloquei o 6 e o 7 aqui? Ó? Vocês notem aqui que o 2 e o 7, a cota superior ficou 14 e 42. Então, eu coloquei o 6 e o 7, que aqui no cubinho são bem opostos aqui nesse cubo, tá? Para mostrar que o conjunto da cota superior não precisa ter mais de um elemento. Pode ser um único elemento, e aqui no caso ó, é o 1,
é esse cara aqui. E no caso aqui, a superior é o 42, que no caso vão ser os correspondentes supremo e ínfimo, tá? E, de novo, o mínimo e máximo não existem, porque, como o 6 e 7 não são comparáveis, eu não tenho um elemento desse conjunto M que seja menor ou igual a todos os do próprio elemento M. Ok? Aqui eu coloquei agora o 3 e o 14, mesma coisa, vocês notem aqui que eles estão aqui, ó. Então, eu tenho a mesma coisa para a cota inferior e para a cota superior do que o anterior. De novo, o mínimo e o máximo não existem, que nem o anterior. E, de novo, o ínfimo e o supremo constituem o 1 e o 42. Notem que eu pegando aqui um exemplo, um cubinho, que a gente vai ver mais adiante que esse cara aqui é um reticulado. Inclusive, é um reticulado distributivo, complementar, etc. Tá? Mas vamos em frente aqui. Agora eu peguei aqui uma trinca aqui, 1, 2 e 3. Ó, notem que daí eu peguei 3 elementos aqui, ó, que eu também pego essas relações de ordem aqui. Tá? Então, dessa trinca aqui, o conjunto cota inferior é 1, e o conjunto da cota superior, ó, é 6 e 42. Por quê? Porque o 6 aqui, olha só, o 6 aqui, deixa eu mudar aqui para a caneta, ó, o 6 aqui, ele é o elemento que é maior ou igual a todos os elementos de M aqui, tá? O 2, o 2 e o 1, e o 42 também, certo? Então, neste caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho que existe um mínimo, porque o 1 faz parte do conjunto M, mas não existe um máximo. O ínfimo é 1, e o supremo, neste caso aqui, vai ser o menor da cota superior, que é 6. Tá? Mais um exemplo aqui. Agora eu peguei o 2, o 7 e o 42. Tá? Vocês notem que o 42 o 7 é divisor de 42 e o 2 é divisor de 42. Então, transitivamente, ó, a relação de ordem está representada aqui, dessa maneira aqui. Tá? Então, de novo, eu tenho um ínfimo que é 1, um supremo, o conjunto da cota inferior que é 1, desculpe, o conjunto da cota superior que é 42. Neste caso, eu não tenho mínimo, mas eu tenho máximo. O ínfimo é o maior da cota inferior, que é 1, e o supremo é o menor da cota superior, que é 42. Tá? Vamos então pegar agora um caso de um diagrama que é um pouquinho diferente. Tá? Saí do cubo aqui e coloquei desta forma aí. Então eu peguei agora aqui o 13 e o 14. Então vocês notam que o raciocínio é exatamente o mesmo. Ó, conjunto da cota superior, conjunto de elementos que são maiores ou iguais a todos os elementos de M. É só o 42. Tá? Por isso que ele dá aqui esse valor aqui. E o conjunto da cota inferior, mesma coisa. Neste caso, eu não tenho mínimo e supremo. E o ínfimo é o maior da cota inferior, que é 1, é só 1 que tem. E o supremo é o menor da cota superior, que é 42. Tá? E aqui, um outro conjunto, desta vez eu tirei o 1 da jogada aqui, só para ver como é que as coisas ficam. Tá? E, de novo, eu defini 13 e 14. Tá? Qual o objetivo de eu explorar este exemplo em relação ao anterior? É que notem que essa interpretação ela pode variar de acordo com quais são os elementos de A, quais são os elementos de E e qual é a relação de ordem. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, aqui, ó, como eu peguei o 3 e o 14, não existe em A um elemento que seja simultaneamente inferior a os elementos de M. Por isso, ele é vazio. Não é que não exista, ele é um conjunto vazio. Tá? E o conjunto de cotas superiores, eu tenho aqui o 42 normal. Tá? Aí, como eles não são comparáveis, então o mínimo e o máximo não existem, mas notem que neste caso não existe ínfimo, mas existe supremo. Certo?
De novo, aqui o conjunto da cota é um conjunto, então ele pode ser vazio, não é que ele não existe, ele existe, mas ele é vazio, tá? Não confundir aí. E aqui, então, com esses exemplos, eu espero ter explorado bem isso, porque quando agora nós falamos em reticulados, isso vai ser importante. Um conceito que eu queria também... foi pedido para repetir o conceito de mínimo e máximo. Então, vamos lá. O mínimo e máximo, deixa eu voltar a um exemplo aqui que exista o mínimo ou o máximo. Aqui, ó. Aqui existe o mínimo e não existe o máximo. O mínimo e o máximo constitui o elemento que no conjunto M, que pertence a M, e ele é menor ou igual a todos os elementos desse conjunto M. Então, por isso que eu tenho um mínimo aqui, ó, mínimo, e por isso que eu não tenho máximo, porque nesse conjunto M, eu não tenho alguém que seja maior ou igual a todos os elementos do próprio M. Tá? Uma característica que talvez eu não tenha mencionado aqui que é importante é o seguinte. Se existe um mínimo, o ínfimo é igual ao mínimo. Tá? Certo? Espero ter respondido aí. Vamos em frente. Oi. Por que o mínimo, tanto o mínimo quanto o máximo, eles têm na inscrição deles uma referência ao conjunto A? Aparentemente, na definição, a definição é toda em volta do próprio M, não tem muito a ver com o A em si. Tá. A pergunta é por que na notação fala do A aqui. É como consta no material, tá? Material da bibliografia. Eu vou ter que dar uma olhada nisso, tá? Então, eu não consigo te responder agora, mas eu vou ter que dar uma olhada por que a anotação é assim. Deixa eu ver aqui. Mas a anotação que consta da literatura é assim. Mas eu concordo com a linha de raciocínio, tá? Mas eu acho que como a gente faz... Como o M é um subconjunto de A e eu estou subordinado a uma relação de ordem, eu acho que é por essa razão que ele continua anotando dessa maneira. Sim, pode falar. Esse A, pelo que eu vi do material, é justamente do conjunto A. Por isso a anotação. Por exemplo, se fosse um conjunto B, aí aqui o mínimo seria B. Então, essa anotação de A, ela vai variar de acordo com a denominação do conjunto. É isso que eu acho, ou seja, a gente parte de um conjunto parcialmente ordenado de base, que é o A, no caso aqui, e com a relação de ordem, e aí faz uma consideração sobre subconjunto de A. Tá? Então, acho que é importante ter a referência que o M é um subconjunto de A. Certo? Para se fazer essa linha de raciocínio. Isso pode ficar um pouco vago, mas assim, ó, quando a gente entrar na parte de reticulados, a gente vai ver que uma propriedade super importante é o seguinte: qualquer subreticulado do reticulado, ele precisa, para ser considerado um subreticulado, ele precisa capturar também os mínimos e máximos de quaisquer dois pontos do conjunto. Mas a gente vai chegar lá. Tá? Então, assim, isso é uma questão de notação, é como está na literatura. Meu entendimento é esse. Fala. No outro exemplo ali, no teu último exemplo, tu tiraste o 1 do conjunto. Isto. E aí isso alterou toda a análise ali de supremo, de ínfimo, de conjunto, de cota inferior e superior. Então, exatamente. Por isso a notação, por isso que tem que ter o A, porque naquele conjunto as relações de ordem, por essa função de relação de ordem aqui, elas são alteradas se eu mudar o conjunto. Então, por isso que é em A. Eu acho que essa acho que a explicação da Arruda é a que vale, ou seja, o M é necessariamente subconjunto de A. Logo, a análise tem que ser considerada, quando falar do M, considerando quem é o A correspondente. Acho que tem razão, Arruda. Acho que é isso aí. Tá, pessoal? Bom, vamos em frente aqui. Vamos ver se as coisas, quando a gente chegar em reticulado, acho que as coisas vão fazer mais sentido aqui. Por que dessa preocupação em ter esses conceitos bem claros? Tá?
Então, uma das coisas que eu só queria chamar a atenção, porque isso é bastante importante, é o seguinte, ó. Quando eu represento por diagrama de Hasse, uma das vantagens que eu tenho é que, se eu tenho dois conjuntos quaisquer e represento por diagrama de Hasse, se eles têm a mesma representação no diagrama de Hasse, eles são isomórficos de ordem. Ser isomórfico é o seguinte, eles têm a mesma ordem. Não é o mesmo critério de ordenação, mas eles têm a mesma ordem. Isso é interessante porque, fazendo analogia com dados assim, se eu tenho dois índices e os índices me devolvem o meu conjunto de dados na mesma ordem, então eles são isomórficos de ordem, certo? Mesmo que a maneira como foi usada para definir a ordem, quer dizer, o conjunto em si, vocês têm que entender que é uma propriedade da minha tabela lá. E o critério de ordenação possam ser distintos. Okay? Um exemplo assim que pode ser assim, pode fazer sentido assim, eu pego uma chave, digamos que seja o nome, data de nascimento, nome do pai, nome da mãe, tipo sanguíneo, sei lá, uma catralha lá que daí eu consegui garantir a unicidade de objetos, tá? Só para vocês terem presente assim, um bom tempo atrás, aí muito tempo atrás, eu participei de um exercício para fazer o sistema de cadastramento de eleitores aqui do TRE local, tá? Muito antes dessa iniciativa federal aí. Aí a gente fez o exercício com a primeira zona e a gente considerava que não tinha nenhum documento prévio para o eleitor poder se cadastrar como eleitor, exceto a própria certidão de nascimento. A certidão de nascimento hoje tem um número gigante lá, que tem uma série de códigos, mas no passado era uma folha, um formulário padrão, tinha o quê? O nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, o gênero, talvez testemunhas e acabou. Então nós fizemos um exercício assim, se eu não tenho identidade, pegava o nome do sujeito, dava um monte de duplicados. Pegava o nome e a data de nascimento, ainda assim dava duplicados. Pegamos o nome, a data de nascimento, o nome da mãe, mesmo assim dava duplicado, certo? Então por isso que se tem um código, que é um número do título de eleitor, para facilitar. Mas, digamos assim, se eu conseguisse diferenciar todos os objetos por propriedades dele, eu poderia ter e obter a ordenação que eu tenho no número de eleitor, então eles seriam isomórficos de ordem. É só esse detalhe aí. Mas o que é interessante é o seguinte, se eu tenho dois diagramas de Hasse, podem se representar pelo mesmo diagrama de Hasse, então eles são isomórficos de ordem. Eu até peguei dois exemplos aqui que depois vão me ser úteis, tá? Nessa live eu tenho mais 10 minutos, tá? Quando ela terminar, eu vou fechar ela, porque daí ele vai fazer uma renderização da aula, tá? E daí eu abro a live seguinte. Talvez eu leve alguns minutinhos para entrar na próxima, mas eu entro, tá? Não se preocupe. Então aqui, ó, eu tenho um conjunto que é A, e com a ordem aquela X é divisor de Y, que é esse cara que eu tenho aqui do lado esquerdo. Tá? Ops. Vou caprichar no desenho. Tem uma mesa digitalizadora justamente para isso, né? Então aqui, ó. Ok, não estou muito melhor, tá? Mas vocês notem aqui que aqui eu tenho um segundo conjunto, que é o conjunto potência de A, B e C, e a relação de ordem é de ser subconjunto D, né? Então, vocês notem que, neste caso aqui, eu tenho o mesmo diagrama de Hasse aqui, ó, praticamente, ó. Certo? E aí eu posso fazer uma correspondência, ó, 42 é ABC, o 3 é o B, o 1 é o vazio e assim por diante. Então, vocês notem que há uma correspondência nos dois casos. Vocês notam que a correspondência, inclusive, se eu tenho elementos que não têm uma posição entre eles de relação de ordem, ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, deixa eu tirar só esse monte de lixo aqui. Aqui, ó, o que eu quero chamar a atenção, ó, é o seguinte, ó, eu tenho aqui, por exemplo, os elementos 2 e 3, e eu não consigo dizer quem é maior que quem. E isso faz parte de um conjunto parcialmente ordenado. A gente tem a tendência de achar que sempre eu consigo posicionar relativamente dois objetos numa relação de ordem, tá? Quando isso acontece,
eu tenho, por exemplo, aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Ops. Vou mudar a caneta aqui, tá? Mas aqui, assim, ó, vamos supor, aqui, ó, eu tenho 5, 4, 3, 2, 1, tá? Então, eu tenho aqui uma relação de ordem, ó, entre eles. Neste caso aqui, então, vamos supor que o conjunto fosse 1, 2, 3, 4, 5, a relação de ordem fosse maior ou igual. Neste caso, para esse conjunto parcialmente ordenado, ele é totalmente ordenado. Então, neste caso, inclusive, a gente chama o diagrama de cadeia, tá? Porque ele forma essa linha ao comprido na vertical. Tá? Certo? Tranquilo? Então, vamos em frente. Então, assim, ó, vamos voltar à definição de um reticulado. Tá? Um reticulado, a gente já mostrou antes, tá? Um reticulado, se ele é definido desta forma aqui, ó. Então, vamos voltar à definição, ó. Um conjunto parcialmente ordenado, ou seja, tem o conjunto e tem a relação de ordem, é um reticulado, C e somente C, para quaisquer dois elementos do conjunto P, existe supremo e existe ínfimo desse conjunto no A. Então, assim, ó, se o conjunto é um reticulado, conjunto A e B, não é o subconjunto aqui, mas conjunto A e B, são reticulados porque quaisquer elementos que eu pegue aqui, eu vou ter a definição do ínfimo e do supremo, pensando, eles existem, certo? Então, significa que dentro do conjunto A, eu vou ter, sempre para quaisquer dois elementos, eu vou ter quem seja o supremo e quem seja o ínfimo, certo? Então, por isso, toda essa discussão de supremo e ínfimo que a gente fez até então, tá? Com isso, então, eu posso pegar aqui quaisquer dois elementos e conseguir pegar os elementos e ver que eles existem, qual é o supremo e qual é o ínfimo. Então, vamos ver aqui, ó. Vou pegar o 6 e o 14. Quem é o supremo de 6 e 14? 42. Quem é o ínfimo de 6 e 14? 2. Certo? Vamos pegar mais outros dois aqui. Vamos pegar o 6 e o 7. Qual é o supremo de o 6 e o 7? O 42. Quem é o ínfimo de o 6 e o 7? O 1. Certo? Vamos pegar agora vamos pegar assim, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, o 1 e o 42. Qual é o supremo de 1 e 42? 42. Qual é o ínfimo de 1 e 42? O próprio 1. Certo? Por quê? Porque ele tem relação de ordem. Vocês notem que ele tem relação de ordem aqui, ó. Pode ser por aqui, pode ser por aqui, pode ser por aqui, pode ser por aqui, pode ser por aqui ou por aqui. Certo? Então, qualquer caminho eu chego no 42 a partir do 1 aqui. Certo? Então, aqui, se eu pegar o 3 e o 14, por exemplo, tá? Mesma coisa. O supremo entre o 13 e o 14 é o 42. E o ínfimo é o 1. Certo? E se vocês fizerem por ordem de inclusão aqui, isso fica mais fácil ainda de entender. Ó. O vazio é subconjunto de todo mundo, enquanto que o A é subconjunto de AB, de AC e de ABC. Certo? Então, se eu pego A e B, eu tenho que AB é o supremo desse cara aqui e o ínfimo é o vazio. Se eu pego A e C, eu tenho que AC é o supremo de A, do conjunto A e do conjunto C, e o ínfimo é o vazio. Se eu pego aqui essas pontas aqui, ó, AB e C, eu vou ter que o supremo é o ABC e o ínfimo é o vazio. Tá? Então, com isso, eu tenho que um reticulado, para ser um reticulado, quaisquer pares de elementos que eu tenha, eu sempre tenho que estar presente o supremo e o ínfimo também nesse conjunto. Tá? Muito bem, vamos testar agora nos outros casos aqui. Tá?
Então, vamos supor que o A... Vamos continuar com divide em... Só que eu mudei aqui o conjunto. Peguei este diagrama aqui. Tá? Que nós já vimos lá para avaliar cada um deles. Então, é fácil, olha. É só ver lá, ó. Eu tenho... Recorrer lá, ó. Cotas inferiores, cotas superiores. Tenho o ínfimo e tenho o supremo. É um reticulado. Tá? Tranquilo? Vamos ver outro caso aqui. Esse é um caso, obviamente, um contra-exemplo, né? Para mostrar o que está acontecendo. Ó. Então, eu pego aqui, mudo o conjunto A, a relação de ordem é a mesma. Vocês notem que para esse diagrama, a gente... No meu computador, tá? Nesse conjunto aqui, trancou, tá? Então, aqui, ó, eu tenho esse conjunto A, diferente dos anteriores, mas a relação de ordem é a mesma, tá? Então, aqui, ó, eu tenho que o diagrama de Hasse fica assim, tá? Você nota que tem um cruzamento aqui. E aí, ó, eu de propósito peguei o x igual a 12 e o y igual a 18. Tá? Aí eu tenho que o conjunto de cotas inferiores de 12 e 18 é 1, 2 e 3. Ó, vou marcar aqui, ó, 1, 2 e 3. E vocês notem que para esse conjunto de cotas inferiores eu não tenho um ínfimo, que é um cara que é o maior do conjunto de cotas inferiores. Estão vendo aqui? Então, por isso que esse caso aqui, esse conjunto parcialmente ordenado, apesar de ter um biquinho embaixo, biquinho em cima, que a gente vai ver que sempre precisa, ele não é um reticulado.